dia. Bom dia. Companhia Brasileira que estará estreando hoje aqui na Voz Francisco Camargo, ao vivo, dentro da cabeça de alguém, hoje e amanhã, no nosso Teatro da Reitoria. É uma alegria imensa recebê-los. Essa companhia que tem tanta relação com o festival, né? O Márcio é fundador do festival, e várias conexões. Que prazer recebê-los aqui. Então, foi a peça que esgotou primeiro, né, as vendas em 24 horas. Foi a peça que vendeu todos os ingressos no Teatro Grande, que é o da Reitoria. Então, tem uma expectativa muito grande. Sei que todos vocês querem fazer todas as perguntas, então eu vou deixar na mão de vocês. Só queria agradecer. E acho que começando aqui, falando sobre... Eu li que essa peça nasceu de um episódio que aconteceu com a Renata, que evoca a gaivota de Tchekhov, e aí tem um espectro rondando o festival, porque a gaivota tem 4 peças que de alguma forma se conectam com Tchekhov, né? Então, no Frige também, mas então acho que eu já lanço essa aqui para o Márcio apresentar essa equipe linda e falar um pouco qual foi essa centelha aqui, da onde surgiu ao vivo. Certo. Bom, obrigado, querido, mais uma vez. Feliz de estar aqui de novo no festival. Bom, essa nasce um pouco, né, de uma longa trajetória de encontros artísticos e também de vida, né? O primeiro trabalho que a gente fez juntos com a Renata começou em 2011, foi em 2012, uma peça chamada Esta Criança. E a gente começou aqui, não foi em Curitiba, a gente começou a ensaiar aqui, quer dizer, foi muito foda. Depois viemos num festival e tudo, mas foi aqui. E a Renata, assim, claro que são muitos fatores que levam a gente a tomar decisões e a entender como nasce um trabalho, mas eu diria assim que tem relação com uma continuidade de criação de pesquisa, então tem relação com muita coisa, né, com os trabalhos que vieram antes, os artistas, as artistas que a gente encontra, muito desse trabalho ao vivo tem a marca desses artistas que estão aqui, que tem suas trajetórias, que tem suas inscrições no mundo, que tem sua frequência, vibração, né, suas questões. Então o encontro disso tudo gera essa peça. Mas em relação a essa historinha, desde que eu conheci, né, a gente construiu essa amizade artística e na vida, eu e Renata, ela me contou há muito tempo essa história de que ela estava indo ensaiar a Gaivota, uma montagem histórica da Gaivota dirigida pelo Jorge Laverie, que é um grande diretor argentino radicado na França, que foi uma montagem nos anos 70 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, só no palco, né? Naquele momento isso já era um gesto forte, né, de linguagem, assim, de pesquisa. E eu acho que a Gaivota, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que a Gaivota até essa data nunca tinha sido montada. No Brasil. Pelo menos no Brasil. Não sei se Brasil ou Rio de Janeiro, mas não tinha sido Rio. montada. Então foi Teresa Raquel fazendo Arcádina, com toda uma geração de teatro, né? Teresa Raquel, Sérgio Brito, Luiz de Lima, Ari... Ih, esqueci. Não é o Ari Fontoura, ai, que eu amo. Depois acabou Já vai lembrar. Não, e aí ela me contou em diversas ocasiões, mas já desde que a gente se conheceu, que ela estava indo ensaiar a Gaivota lá na Sala Cecília Meirelles, no centro do Rio, de carro, passando assim pelo aterro do Flamengo, e teve uma sensação, uma epifania. E a partir dessa epifania, que eu não vou contar aqui, que vocês vão ver na peça, eu criei um pouco a entrada no mundo ficcional, que é dentro da cabeça de uma atriz, que todas essas pessoas fazem parte, nós todos. Então, e que tem a ver com a Gaivota, né? Porque é essa atriz que estava indo ensaiar a Gaivota e a personagem Nina. Então a gente entra num campo de memória individual e coletiva, de refletir um pouco as sensibilidades e a história, como a história pessoal também interfere na história coletiva e vice-versa, né? E um pouco essa linguagem, como se a gente
estivesse numa cabeça com tudo que ela tem, né? Assim, é um pouco também numa lógica do sonho e da memória. É construído esse texto. Tempo também, né? O tempo. É um pouco isso, nasceu disso. E a relação com a gaivota é essa. Boa, vamos fazer aquela dinâmica então. Quem quiser perguntar, levanta a mão. E vamos na ordem, por favor. A peça, né, o espetáculo, ele fala muito sobre memórias, né? A gente mesmo, eu tenho várias memórias suas, das suas personagens. Renata tem memes que rodam das suas personagens até hoje. Você tem outra memória que você goste de compartilhar sobre a sua trajetória no teatro, nas telas? Tenho. Toda a minha vida. Eu acho que eu fiz... Fica parecendo que assim, prosa falar, mas eu sempre fiz escolhas bacanas, sempre. Do teatro, no teatro, na televisão também, eu podendo fazer escolhas, mas no teatro. E as memórias agora vivas, concretas que tem em mim, desde que eu estou trabalhando com a companhia, que são 12 anos agora. Então foram... tantos espetáculos, né? Tantos espetáculos tão bacanas, né? Essa criança, Krum, tudo a gente fez aqui também, Preto. Essa a gente não fez no Rio, a antes agora do ao vivo. Voo Livre, que é como se fosse um início para essa, né? Nós fizemos, nós todos fizemos. Nós todos fizemos. O Voo Livre, que foi maravilhoso, mas só foi no Rio. São Paulo. E São Paulo, mas eu não estava. Então, essa é uma lembrança. Agora, todas as lembranças, né? Eu fiz Fassbinder, eu fiz Chekhov, eu fiz Shakespeare. Então, vim aqui fazendo Mary Stuart com a Xuxa Lopes. Vim fazendo Shakespeare também com a Mira Haddad. Então, é uma história toda. Eu tenho muito carinho e fico muito orgulhosa de mim mesma. Não fico chateada de falar isso, não. Assim, de tudo, das escolhas que eu fiz a minha vida toda. E agora, com a companhia, com o Márcio, meu Deus, é uma troca, um aprendizado. O tempo inteiro a gente está aprendendo. A gente está no palco, a gente está na vida. E com as amigas novas, colegas novas, aprendendo. E é bom isso nunca parar, né? Para todo mundo, como o Sandro e também o Marcos comentaram antes, a gente tem várias peças esse ano no festival, de alguma forma dialogam com a gaivota, né? É verdade. Queria que vocês comentassem um pouco a importância da obra, a importância do autor, do teatro, da carreira de vocês. Dá para falar muita coisa, mas assim, talvez assim, rapidamente, eu acho que o Chekhov, ele dá uma dimensão de humanidade pra gente. Eu lembro, quando eu era bem jovem, assim, eu li um pequeno livrinho que se chamava Meu Chekhov, de um diretor alemão que chamava Peter Stein. Ele falava assim que de 5 em 5 anos, pelo menos, ele voltava ao Chekhov para reaprender a ouvir, reaprender a olhar para as questões mais profundas da humanidade, para se ressignificar como artista. Então, eu acho que o Chekhov tem, talvez, um dos homens mais generosos assim, que a gente tem como exemplo de artista e fez uma revolução no teatro, né? Assim, muito do que a gente entende como teatro hoje, assim, de um jeito mais de relação com o público, de o que é um texto, um personagem, assim, também surgiu, assim, né, nesse movimento que se tornou o teatro moderno e o Chekhov estava nessa conjuntura, nesse contexto, né? Os textos dele foram muito importantes. Ele era um médico, escrevia também outras linguagens, né? Começou a escrever desde muito jovem, vem de uma família de servos, né? Equivalente à escravidão no contexto de alguns países, especialmente da Rússia. Então, não é à toa que um autor como ele sobrevive por tanto tempo. Eu lembro que na pandemia a gente fez, né, coisas juntos, assim, à distância, virtualmente. E eu lembro que o desejo voltou muito forte de voltar ao Chekhov, né?
Eu tinha feito uma peça antes chamada Por que não vivemos, né? Uma pergunta, por que não vivemos, que foi uma adaptação do primeiro texto teatral do Tchekhov, que é um texto sem nome, mas que é comumente chamado de Platonov. E ali você vê, assim, de um jovem autor, ele tinha 19 anos quando escreveu aquele texto, quanto ele diz muito pra gente, né, nos movimentos de transformação do mundo, e de pensamento, de reflexão profunda sobre nosso papel no mundo e qual é o valor e os desafios da humanidade, né? O que seria essa palavra, humanidade, né? Difícil, eu já não sei mais muito me referir a ela sem tanta crítica, né? sem pensar sobre isso, né? E eu acho que o Tchekhov ensina a gente isso, e sem contar que é um revolucionário da linguagem, da palavra, né? Revolucionário da linguagem do teatro. Ele sempre tem coisas para ensinar para a gente, né? É uma escola. E o que é que está passando na cabeça do teatro brasileiro hoje? Nossa, o teatro brasileiro é tão múltiplo, plural, tanta coisa, tão rico. Eu cheguei ontem, vindo de uma sequência de trabalhos, encontros no Ceará e na Paraíba, terra de Bicharte, e assim, dá muita esperança, essa palavra também desgastada, antiga, mas tão importante. Acho que o teatro é uma das saídas que a gente tem. As artes vivas, presenciais, são umas saídas assim, para se entender coletivamente, como comunidade, para reaprender a ouvir, para reaprender a viver o tempo em cada fragmento dele, para não querer avançar, porque o futuro é aquilo que a gente constrói agora, né, hoje. E a cabeça do teatro brasileiro é brilhante, é diversa, é múltipla, é resistente. Eu tenho a chance de viajar para outros países do mundo e eu acho que a gente vibra de uma frequência que... urgência também, né? Acho que o que passa muito dentro da cabeça do teatro brasileiro é uma urgência da gente não ver mais o mesmo teatro brasileiro também, que é sempre pessoas brancas, sempre pessoas cisgêneras. A gente entende que esse recorte não é só no teatro, não só na arte, é em toda uma estrutura, né? Então eu acho que a urgência da gente ver novos corpos que já existem, mas que estão na periferia, mas que estão na prostituição, mas que estão à margem da violência. Então eu acho que quando a gente começa a ter outros corpos fazendo teatro, em cima do palco, como referência, né? E referência viva. A gente quer falar de Chica Manicongo, que é uma travesti, a primeira travesti brasileira que a gente tem história. A gente quer falar, mas a gente também quer falar da Lineker, da Bicharte, da Linda Quebrada, das travestis que estão vivas, fazendo teatro com excelência, fazendo teatro também, estudando para e não sendo chamada para um espetáculo porque é trans. Mas porque estuda isso, sabe? Porque faz isso como um ofício e muito bem feito. Então eu acho que tem essa urgência também do teatro, que é de ter outros corpos, de ter outras pessoas que dentro da cabeça de alguém, não é por nada, mas vocês vão ver que essa urgência ela é muito escancarada também, sabe? E é escancarada numa forma de educar também. O teatro eu acho que é o maior livro que a gente tem vivo, é a maior forma de educar e de reeducar também, né? Essa educação que foi sempre muito eurocentrizada. Então, eu acho que tem essa urgência também. Temos perguntas aqui. Bom dia a todos. Felipe Gigel, do EON Curitiba. O Milton Cunha, na abertura do festival, fez uma homenagem à loucura de artista, né? E a gente está dentro de uma cabeça de artista durante a peça. Então, tenho a interpretação de que a arte ela precisa dessa loucura para ser subversiva, precisa desse caos da loucura para trabalhar nessa subversão, que é o que vocês estão comentando aqui, estavam comentando aqui agora há pouco, né? Dessa questão subversiva também em relação ao que as pessoas veem da sociedade e tudo mais, vocês explicaram aqui. Juntando esses fios, a dúvida é, qual que é, pode ser para cada um, pode ser bem breve como eu gostaria de escutar cada um de vocês, em cada um de vocês, qual que é a loucura mais subversiva dessa peça, dessa memória de artista? Mais subversiva, difícil de eleger. Eu acho que
É a convivência de pessoas tão diferentes. É isso, É, a eu ia falar, diversidade. diversidade. E Nós estamos- tentando Perfeito. atuar, ser artista no mesmo palco, nesse tempo de agora, dentro dessa cabeça que é uma, mas não, somos as 5 cabeças, e o Márcio e a equipe, possibilidade de fazer um teatro também em que as outras linguagens são atravessadas de um modo muito horizontal, a técnica, essa equipe que viaja junto. Eu acho que é isso, hoje, eu diria que é isso. A Rodrigo arrasou. Eu acho que é a diversidade, né? E que é um Cada um gesto de lindo nós. que a companhia tem feito ao longo dos anos, né? Ao vivo é resultado, o que acontece, essa formação aqui, ela não é algo novo, né? Se você pega aí os últimos espetáculos da companhia, a companhia tem feito um gesto fortíssimo de reunir artistas de diversas linguagens, de diversas idades, de diversos lugares do país. Não à toa a companhia se chama Brasileira. Viajar pelo Brasil, né? Isso é incrível. Uma equipe incrível. Dando, incrível. Não, tem que ir, vamos. E é muito importante isso, né? Há lugares, às vezes, que eu já tinha ido viajar, mas não assim, tanto. Em lugares maravilhosos, que a gente acabou. A gente, exato. Agora fomos no interior de São Paulo, fizemos os céus uma época. Com essa criança que é uma formação maravilhosa da periferia, como se fosse o Sesc, mas só que é da periferia em São Paulo. Então nós fizemos 12 céus juntos, eu nunca tinha feito. E é renovador, é outra coisa. Como abre uma outra página, você vê, que ótimo. A vida é assim, que bom. Que bom que eu sou atriz. Que bom que eu conheci o Mar. Que bom que a gente está junto. 12 céus é uma imagem tão bonita, né? Miguel Arcanjo. Oi, Renata, tudo bom? Tudo. Pessoal, também queria fazer uma pergunta para a Renata. A gente teve antes aqui a coletiva do Marcos Montenegro. E ele falou sobre valorizar o artista, sobre valorizar o artista que tem experiência, né, contra o etarismo. E sua última personagem em novela que repercutiu muito foi a Vilma, né? Era uma atriz também que estava sendo esquecida, não tinha mais trabalho. E você acha que é um exemplo contrário a isso. Você tem 70 a mais, está fazendo teatro de grupo, faz novela e está inativa mais que nunca, essa grande atriz consagrada que todos nós aqui somos fãs e respeitamos demais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como que é a sua trajetória, esse seu momento aí com essa turma nova, o que diz para esses produtores, para a indústria sobre esse artista com trajetória e o respeito que ele deve ter em personagem? Então, são mais de 50 anos trabalhando. É uma história, né? E eu acho que eu sempre fui assim. Um tempo atrás, não sei, eu não me lembro qual que é ator ou diretor que eu estava trabalhando, falou, Renata, não é possível, você está parecendo que começou ontem, você só falta pregar prego no palco. É assim, eu não sei, sabe, de estar junto com o Márcio, sempre renovando, sempre. Isso é minha história, eu não posso imaginar ser de outra maneira. Eu não posso imaginar, porque eu tenho 50 anos de teatro, dizer agora... Eu estou exausta, a verdade é essa. Exausta. Mas é isso que... Tem que ter lugar para isso, né? Hoje em dia se fala tanto dessa coisa de etarismo, pelo amor de Deus, né? Não... ter lugar para todo mundo. Se a gente tem força para trabalhar, eu tenho história, né? A gente tem troca, a gente tem... Eu acho que tem que ser assim, E essa troca, por exemplo, de gerações, você fez peça lá atrás com a Fernanda Montenegro, foi a Heleninha Reutemann, filha de Beatriz Cigal. Você acha que é importante nas produções ter gente de diversas idades para que haja essa troca? Claro. Eu já fui a menina núcleo, né? Era da Fernanda, do Sérgio, da Tereza, a jovenzinha. E aí vai indo. É estranho chegar nesse ponto. Não sei que tá fácil, não. Não é fácil. Mas é a realidade, é concreto, é agora, é hoje.
Não posso ficar, ai meu Deus, como é que é? Não, é bom agora. É bom a gente trocar com a Bianca, com a Bárbara, não é? Com o Rafa, com o Rodrigo. A gente troca, a gente está em cena, fazendo. É muito bom. É muito bom. Isso me dá a vida, me deixa viva. Bruno. Oi, sou o Bruno Curitiba. Eu tenho pensado um pouco sobre o que você falou da questão da urgência de ver novos corpos. Como que isso é tratado junto com um texto mais clássico, que às vezes não é pensado para essa diversidade de corpos, de idade, de etnias? Como vocês trabalham isso e atualizam, citam esse texto nessa nova ótica? Pode falar, amiga. Isso, na verdade, que eu achava que era subversão também, que ia falar, assim, é pegar realmente que a Bia falou antes, de pegar um texto eurocêntrico, né, que é o Chekhov, e transformar ele, porque Chekhov realmente não dá pra deixar pra trás. Ele tem ali umas coisas muito atuais, ele tá falando coisas muito atuais, e justamente o personagem do dramaturgo é que nos aponta novos horizontes, é ali também que a gente encontra a subversão, colocando novos corpos para assumir esse tema, para dizer quais são as novas formas a chegarem hoje no mundo, a chegar hoje no teatro, habitar hoje o teatro, criar novos imaginários. Aí só para brincar aquela subversão com o que você está perguntando. E não é só complementando aqui, não, a peça, o ao vivo, dentro da cabeça de alguém, não é uma encenação do texto A Gaivota de Chekhov. É uma peça escrita, original, que dialoga, digamos, com elementos dessa peça, né? Mas é um texto de teatro, escrito para essa encenação. E eu acho que tem uma coisa também, né? Que é a questão da ousadia mesmo. Eu acho a companhia super ousada colocar tantos corpos, como o Márcio fala, que não é um retrato desse espetáculo, né? Que acompanha a companhia, eu já vi em outros espetáculos também. Mas eu acho que essa ousadia é o que faz, inclusive, a gente conseguir pegar essa urgência, sabe? É ter a ousadia mesmo de entender que isso, inclusive, pode evitar contratações. Porque a gente fala de uma estrutura e às vezes parece chato, mas é porque ela é chata, ela mata, inclusive. E eu acho que dentro dessa estrutura a gente entende que isso às vezes impossibilita contratações. Tipo, eu sou atriz, mas eu sou cantora também. Eu entendo quantas vezes eu não consigo vender um show ou estar numa peça por ser travesti mesmo, assim, ou só pra ser travesti. Não dá pra fazer outra coisa, você tem que ir ali e fazer aquela mesma coisa. Então acho que a ousadia de não colocar, eu já fiz Nina, sabe, com a companhia. Foi maravilhosa! Foi babado! Era sensacional! Eu fiz Nina, naquele coisa, eu fazia Nina. E eu achava que eu tinha feito, era tudo. Quando eu vi a Bianca fazendo, eu falei, meu Deus, mas outras possibilidades. Incrível, eu te falei na época. Eu falei, meu Deus, Bianca, incrível. Você mostrou uma Nina que andou, foi pra frente, foi uma beleza. Obrigada. E eu acho que é essa ousadia, é a ousadia mesmo da gente falar isso. Existem outras possibilidades para além daquilo que a gente já viu e cansou de ver nos últimos anos. Pode ser diferente. E tem que ter coisas novas. São urgentes, coisas novas são indispensáveis. Até. Então, vocês não têm vontade de fazer Chekhov? Fazer a gaivota? Não, agora não. Eu já fiz. Pessoalmente, eu não tenho. A gente fez o Platonov, né? Foi uma peça que estreou em 2019, um projeto que veio desde 2009. A gente levou 10 anos, né, Cássia? Num trabalho de retradução, de adaptação, de construção e de tentativa de conseguir dinheiro para montar a estrutura, né? Foram 10 anos. Às vezes a gente acha que fazer teatro é assim, né? Vai, escolhe uma peça, vai lá e monta. Não é, né? Assim, você sabe. Né? Os processos, assim, por muitos fatores são muito difíceis e longos. Durante a pandemia, a ideia, e nesse momento que eu decidi montar o Platonov, a ideia era fazer, lembra, Renata? Um díptico, fazer a gaivota junto com o Platonov num projeto só, né? E é claro, isso vai andando dentro da gente, né? E a experiência me levou a querer dialogar com elementos dessa peça e não montá-la nesse momento, porque achava mais um gesto
mais forte de relação com a linguagem, com quem a gente quer falar. O Chekhov, ele especialmente essa peça Gaivota, acho que nesse momento da pandemia que a gente teve a interrupção, o impedimento de muitas coisas, ele reensina a gente questões que parecem óbvias, mas não são. O que é a arte numa sociedade? O que é um artista? O que é um professor? O que é o papel de um professor? De alguém que transmite, ensina? O que é a diferença de geração? O que é você viver isolado num contexto onde mais no interior, no campo, e quase a relação com a cultura mais urbana? O que é você se matar, desculpe, eu jovem, 27 anos, jovem, você se matar aos que 27 hoje anos. tem, o Treplev se mata com 27 anos. O que é depressão, alcoolismo, drogadição, isso tudo está na Gaivota. Né? Então, era importante a gente, para mim, entrar em contato com esses elementos da Gaivota e fazer um outro movimento. Então, nesse momento, eu não tenho vontade de montar a Gaivota. Eu tenho... não, que eu não acho importante. Eu acho que essa peça deveria ser reencenada, devia estar em toda a temporada, em todas as cidades. Acho que um texto de escola, ela está sendo como eu muito falei. montada, né? Né? Tá aqui. O festival está aí provando isso. Dani, por favor. Eu queria falar um pouquinho sobre a recepção da obra. Eu acho que é simbólico que vocês tenham estreado essa peça na Fiesp. Sim. Foi um espaço que protagonizou um dos movimentos mais violentos políticos nesse país. Né? Então, quando eu assisti a última apresentação. E eu me lembro de ouvir comentários de pessoas que estavam ao meu redor e que eu falava, gente, essas pessoas eram muito desavisadas, que bom. Elas vieram aqui completamente, né, endossando aquele discurso e tiveram a oportunidade de repensarem. Então, quando eu sei que vocês circulam por Brasis profundos, queria entender um pouquinho como tem sido a recepção da obra nesses Brasis que a gente não alcança. Porque aí tem uma coisa a ver com a fala de alguém que agora comentou sobre a função social do teatro, né? O que o teatro pode, nem sempre a gente consegue, mas essa peça conseguiu. Então, assim, como tem sido essa recepção nesses Brasis? Nossa, essa pergunta, acho que cada um pode falar um pouquinho. Vou começar falando, assim, obrigado, né, porque acho importante. A gente fez 4 meses de temporada lá nesse projeto do SESI em São Paulo, que está na Avenida Paulista, que é um projeto, tem que contextualizar isso, é um projeto muito importante que né, o Teatro Popular do SESI já teve tantas fases e que faz, de fato, um trabalho muito profundo de relação com diversos públicos e de formação de público no sentido mais amplo. Assim. Tem que reconhecer isso. E também de programar espetáculos de qualidade. Claro que numa instituição como a Fiesp, eles ficam ao sabor de quem está ali naquela instituição, e houve um período que foi muito difícil ali, porque tinha um dirigismo político ali dentro, entendeu? Evidentemente, eu tenho certeza absoluta que a companhia, o meu nome, estava vetado ali dentro, porque digamos, o gesto curatorial deles não era aberto, era nitidamente de direita e contra o governo. Agora, aí a gente pode discutir isso mais amplamente, né? Aqui serve uma pessoa que ocupa cargos nesse lugar, né, em tese, em instituições que têm função social, elas não deveriam ter esse dirigismo político, devia ter lugar para tudo, né? Mas essa é uma outra discussão. A peça, o trabalho tão profundo que eles fazem de formação de público, faz com que justamente essas diferenças convivam. E é evidente, isso também não é aleatório, nós não somos inconscientes em relação a isso. Essa paisagem humana que está aqui, ela também quer chamar ao diálogo, ela não é aleatória, né? Então é claro que o público da Bichart vai assistir essa peça, ela vai encontrar a Renata. O público do Bolzan, do Rafa, da Bárbara vão encontrar, sei lá,
a Renata deixar, assim, o meu outro público, sei lá, que vai encontrar outras coisas. O público da Renata vai encontrar essa paisagem humana, entende? Essa conjunção essa possível confluência gera muitas coisas. Em 4 meses de temporada e antes da estreia, quando a gente fez uma série de ensaios abertos para públicos muito diversos, sempre o que aconteceu nesse teatro de quase 500 lugares, sempre lotado, e com filas de espera, e com pessoas assistindo mais de 8 vezes a peça, e com gente ficando para fora sistematicamente todos os dias e não sobrando nenhum lugar, foi de adesão. Adesão, quando eu falo adesão, eu não estou falando de eu gosto, eu concordo com tudo. O teatro não é isso, né? Mas de adesão àquela experiência e aquele diálogo. Foram raríssimas as vezes que a gente teve pessoas saindo por não concordar. Todo teatro, se não sabe, deveria saber, é político, independente das linguagens que ele articule. A nossa peça, evidentemente, é uma peça que tem dimensão política na sua linguagem, o que não significa que a gente fique fazendo do teatro uma tribuna política no sentido raso do discurso, né? As nossas presenças ali têm dimensão política. Cada corpo fala por si antes de anunciar qualquer frase. E a gente apenas começou uma turnê, né? Essa é a 4ª cidade, Curitiba. A gente fez uma pausa de janeiro e fevereiro, né? Porque a temporada foi até dezembro, e aí a gente fez 3 cidades do interior de São Paulo, cidades que tradicionalmente são muito conservadoras, assim, emocionante, para dizer o mínimo, assim. Então, eu acho que o teatro, assim, pode realmente ter essa função social e ser consciente da sua dimensão política sem querer ficar fazendo proselitismo, como muitas vezes um certo teatro de extrema-direita, ou eventos culturais de extrema-direita, ou opiniões, muitas vezes, inclusive da imprensa, ou mesmo de dentro da classe artística, ficam fazendo proselitismo de direita. Nós não fazemos proselitismo de esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda. O meu teatro não faz proselitismo de esquerda. O meu teatro é para todas as pessoas. Eu acho que ele é político, como o Márcio fala, ele não é partidário. E aí é uma visão minha, totalmente minha, mesmo como uma pessoa de esquerda também, mas que eu acho que a gente não... Quando a gente fala de racismo, de transfobia, de etarismo, de amor, porque também fala de amor, é muito político. E eu acho que é muito acessível também, sabe? É uma coisa que não só para academia, não só para as universidades, é uma coisa que a gente pode fazer nos céus e as pessoas vão conseguir entender que a gente consegue na periferia. E acho que é isso, públicos muito conservadores também, eu acho que faz parte de uma estrutura. O Brasil ultimamente tem abominado o contemporâneo e assumido a bandeira de ser conservador, o mundo está nessa onda conservadora, mas como eu falei, é tão acessível que as pessoas entendem o que a gente está falando, sabe, assim, de amigas minhas que nunca foram ao teatro pela primeira vez e ao SESI, que tá nesse lugar também como travesti, dizendo, poxa, eu vim ao teatro, que incrível isso, que eu posso também, isso também me pertence. E sair de lá dizendo, caramba, é isso, é exatamente isso aqui que eu estava tentando falar, mas eu não sabia como. Então tem esse lugar também da auto-identificação, sabe, que eu acho que é muito importante. De uma expansão de consciência coletiva, né? Coletiva. Eu acho que se conhece não como iguais, eu acho que tem a ver com o direito à dissidência, à divergência, né? E foi isso que o discurso anterior impôs. Né? A dissidência não é possível. E aí vocês trazem a possibilidade de dizer sim, ela é, olha aqui, que beleza, como coexistir na diferença, né? Parece também essa frase é bastante desgastada, mas se não foi isso, se a gente não reeditar o sentido de uma ideia como essa, como que a gente vai seguir, né? Como comunidade humana? Permite-me fazer uma pergunta, então. Falaram sobre como aquele evento lá evocou a memória, está falando da memória de alguém que é um artista, né? Eu estava pensando, estava falando com o Rafa, pensando no Evaldo Cabral, lá, o historiador pernambucano, irmão do João Cabral de Melo Neto, né? Ele fala que para falar de alguém, é alguém que eu admiro muito, assim, que você tem que entrar na cabeça e vestir os sapatos dessa pessoa. Então você tem que se
sentir, né? Mas também tem que pensar como ele. Então, né? E o trabalho do ator é um pouco esse, né? E acho que e na cabeça do ator moram muitas pessoas, né? Então tem, para contar, ser ator é um pouco isso, não é, Rafa? Sim. Pensando em ser autor também, eu estava pensando na sua pergunta sobre por que não fazer o Chekhov. No meio da peça tem uma frase, quando a Renata está se perguntando coisas e conversando entre nós ali, às vezes a gente olha para vocês aqui e vocês estão com uma cara de... Não sei se eu entendi o que vocês estão falando, mas o que é entender? E aí também me perguntei, quando você perguntou, e o Márcio respondeu a maneira dele, do autor, que é o autor da peça, mas o que é montar o Chekhov hoje, entendeu? Talvez fazer esse diálogo que o Márcio propõe, do encontro desses artistas, da história dele na dramaturgia, no teatro, e com a história, com todos, a dramaturgia do Chekhov, os contos, a presença do Chekhov desde lá até agora, talvez seja mais do que fazer um Chekhov tentando traduzir toda coisa, fazer... Não sei, é uma coisa que acho que de alguma maneira Márcio entra na lógica do Chekhov lá do fim do século XIX e atualiza. Ele faz de um outro jeito, em diálogo com o que a gente vive hoje, o teatro, tentando dar abrir um pouquinho aqui, ó, espaço. Não teria melhor forma de encontrar com um texto como esse, A Gaivota, se não fosse pelas mãos do Márcio. Porque, de fato, o Márcio, para mim, não sei, para além de sermos companheiros e tudo mais, ele tem um trabalho que eu acho que é um dos trabalhos mais generosos como diretor hoje. Eu acho o Márcio talvez o maior diretor do Brasil, porque o modo como ele opera a nossa entrada no texto, a nossa relação, portanto, as cabeças, é de uma sensibilidade assim incrível, porque de repente você vê um elenco coeso em cena, que é difícil, não é fácil as relações, né, assim, de criação, de processo, de estar, de permanecer coletivamente em temporada. A gente tem um jeito, né, assim, de uma sensibilidade de lidar em cena um com o outro, se conhecendo muito bem, conhecendo o trabalho do outro, porque eu nunca tinha trabalhado nem com a Bárbara, nem com a Bia, nem com o Bolzan em processo, e nem com a Renata. Então, o modo que o Márcio vai tocando e se, assim, afastando e se aproximando... A gente fez junto, desculpa. Mas substituiu, mas substituiu. Não, mas a gente fez também processo. Voo livre a gente fez junto, Rafa. Sim, mas estou dizendo do processo. Mas só para dizer isso, assim, o modo como o Márcio faz a nossa relação ali com esse texto é tão foda, é incrível. Não teria melhor forma de tocar na Gaivota. E a Gaivota tá ali. O Márcio tá ali dentro da cena. O Márcio é o próprio Chekhov ali em cena, vocês vão perceber. Eu quero. Renata, especificamente para Renata agora. A senhora falou antes que fez boas escolhas na carreira inteira, né? Se orgulha das escolhas, no teatro e na televisão também, né? Um dos personagens, não tem como não perguntar isso agora, os seus personagens mais famosos da minha roda, que está voltando agora, né? Um remake de Vale Tudo, que parece, pelo que se lê na imprensa, que foi meio uma história que está um pouco mais amaciada do que ela foi contada no passado. Né? Ela foi atualizada, né? Eu acho que... Queria que a senhora comentasse a importância da personagem na sua carreira e também se a história precisava mesmo dessa atualização, dessa contada. Eu acho que sim. Eu acho que foi uma das novelas mais maravilhosas que já aconteceram. Foi essa, uma das que mais aconteceu. Foi o Vale Tudo, era maravilhoso. Mas eu acho que essa nova agora tem duas coisas que eu sempre falo, que a gente vê que foram 30 anos atrás, mais ou menos, que a gente andou. Primeiro, não tinha nenhuma protagonista negra, e vai ter agora. Então isso já é um avanço. Outra coisa, tinha um casal gay de mulheres, que o público na época obrigou uma a morrer. O público decidiu, não aceitou e mataram. Ela foi indo para Búzios, teve um desastre
simplesmente mataram, a atriz saiu. Agora não. Agora a gente já conquistou isso de ter um casal gay e aceitarem isso. E o público acho que nem passa pela cabeça. Então isso é importante. A Paola, que vai fazer o meu personagem, né, foi de uma gentileza, ela foi ver a nossa peça em São Paulo, foi para São Paulo ver, Renata, vim aqui pedir a tua bênção. Eu falei, meu Deus. E ela é muito boa atriz, e eu acho que, como ela é tão diferente de mim, eu acho que vai ser ótimo isso, porque não gruda um personagem parecido com a outra, sabe, uma atriz parecida. É completamente diferente, então o jeito dela vai ser outro para fazer. E ela é muito boa atriz. Eu acho que o elenco é muito bom, o elenco escolhido, eles são muito bons todos. Foi outra coisa, é outra história. Não, é a mesma história, mas com outros atores excelentes e 30 anos depois. Mas eu acho que você samba melhor do que ela. Ela já me arrasou, tem um mambo que eu faço. Mambo que eu faço, mas é icônico, eu não sei porquê. Eu caio no chão, a Heleninha caiu no chão, um mambo horrível. E ela deu uma mambada, e ela me arrasou tanto. Ela tá fazendo ali. Bom, são quase 1h da tarde já, tem peça daqui a pouco, mas vamos fazer uma última pergunta, então, quem quiser. Alguém? Alguém? Na cabeça de alguém tem uma pergunta? Então eu só queria agradecer o Rodrigo Mouzão, o Rafael Vassalari, Renata Sorrá, a Bárbara Aracaki, o Márcio Abreu e a Bichat. Obrigado por abrilhantar nesta manhã. Sei que vai ser lindo aí. O Márcio Abreu tem uma história tão bonita no Festival de Curitiba. Ele começou no Fringe aqui, né, Márcio? Foi curador. Eu posso contar só uma coisa? Quando eu vim uma vez, eu acho que era Mary Stuart, com a Xuxa. Quem foi me receber lá, ele que me lembrou, quem foi me receber daquele tipo da pessoa que vai buscar Márcio, o anjo. Márcio foi meu anjo. Contou anos depois. Eu passei mal na van, parei na farmácia, aí eu não para a van, entrou na farmácia. Foi porque era uma responsabilidade muito grande. O diretor não veio. E tinha que ser eu e Xuxa resolvendo aonde botar, onde vai botar, aqui, ali. Eu estava nervosíssima. Continua. Só um apontamento que nós temos uma agenda na sequência daqui. Cássia, atriz, produtora. Maravilhosa. Então, na sequência, em abril, 12 e 13 de abril, faremos BH. Belo Horizonte. E depois ingressos já estão à venda e uma temporada no Teatro Carlos Gomes, em Rio de Janeiro. Dia de 2 de maio a 1º de junho. A 1º de junho e já estão ingressos à venda também. E em Porto Alegre, não lembro. Dia 5, 4, 5, 6. E dali pro mundo. Então temos aí. Convida a galera, chama todo mundo. E vai ver hoje, gente, porque Então, muito obrigado, Companhia Brasileira. Oi, gente, tudo bem? Tenho pedido só a Anne.